Caríssimos irmãos e irmãs, terceiro domingo do tempo comum desse ano C do ciclo litúrgico. Invoquemos o Espírito Santo para escutarmos a boa nova do Evangelho. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é tirado do Evangelho de São Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu estas palavras da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho, meus irmãos, ele é composto do capítulo 1, dos 4 versículos do início do Evangelho de Lucas, onde ele fala que, como outros, ele também, após ter investigado, ele se propôs a escrever para transmitir a solidez dos ensinamentos que foram transmitidos. E aí então salta para o capítulo 4 e diz que Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito Santo. Portanto, saltam 3 capítulos. A liturgia de propósito ajunta essas 2 passagens. E aí salta para o capítulo 4, quando Jesus, apropriando-se da profecia de Isaías 61, vai dizer: Hoje se cumpriu o que vós acabais de ouvir. Essa passagem do capítulo 4 vem logo depois do batismo de Jesus. O início do capítulo 4 de Lucas traz a narrativa do batismo de Jesus. Nós celebramos no ciclo do Natal, alguns domingos atrás, a festa do batismo do Senhor. E depois, alguns versículos depois, no mesmo capítulo 4, versículo 14 em diante,
vai dizer Jesus, ou seja, depois de ter sido batizado, voltou para Galiléia com a força do Espírito Santo. E aí então Jesus entra na sinagoga de Nazaré e vai proclamar a profecia de Isaías. As sinagogas, meus irmãos, não eram o templo era um só, era em Jerusalém. Mas o judaísmo não era constituído só de sacrifícios, era constituído também da palavra, da lei, dos profetas. Então, nas sinagogas não se tinha os sacrifícios de animais, de cordeiros, mas nas sinagogas tinha a leitura da lei. E depois da leitura da lei, alguém que quisesse podia tomar a palavra. E aí então é que se dá essa intervenção de Jesus. Ele escolhe o texto de Isaías, proclama a leitura do profeta Isaías, que já foi chamado inclusive de quinto evangelho, porque é um profeta com muitas profecias messiânicas. E aí então ele vai dizer, diz o texto, que ele disse: hoje se cumpriu estas palavras da Escritura que acabaste de ouvir. Antes diz que depois que Jesus fechou o livro, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Tipo, o que ele vai dizer? Ele cresceu aqui em Nazaré? O que ele tem para dizer? Jesus disse algo muito forte. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E qual é essa passagem? É a passagem de Isaías 61, em que Jesus proclamou na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Uma boa nova, meus irmãos e irmãs, uma boa nova de libertação, de cura, de perdão. É o programa messiânico de Jesus. Atos dos Apóstolos vai dizer que Jesus passou fazendo bem. Jesus está exatamente dizendo, tomando a palavra e lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me consagrou para anunciar a boa nova. Essa boa nova de libertação, de perdão, de cura. O cristianismo, meus irmãos, ele é constituído do sacrifício. No caso, não os sacrifícios do Antigo Testamento de animais, do sacrifício de Cristo na cruz, sacrifício este que é único, mas que se atualiza na Eucaristia. Como diz o Catecismo, o sacrifício eucarístico é o mesmo sacrifício do Calvário. Mas o cristianismo é constituído também da boa nova do Evangelho, que é o próprio Cristo proclamado, e seus ensinamentos, a narrativa dos seus milagres. A primeira leitura, tirada do livro de Neemias, traz, meus irmãos e irmãs, uma assembleia em torno da palavra, em torno da lei. No caso, essa assembleia é em Jerusalém. Eles se reúnem na praça. Por quê? Porque já não mais havia o templo. Jerusalém fora destruída. E o povo foi exilado para a Babilônia. Agora, uma parte desse povo, dessa comunidade de israelitas, retornam do exílio da Babilônia, e sobre a liderança do governador Neemias e do sacerdote Esdras,
eles são convocados em torno da palavra. Também nas nossas Eucaristias, o diácono entra com o evangeliário e coloca no altar, significando que a palavra, a boa nova do Evangelho, congrega a assembleia. O povo está reunido em torno da palavra, como uma celebração solene da palavra. Não se fala de sacrifício, pois não havia o templo. O templo de Salomão, pomposo, estava como que em ruínas, só havia pedras. E a própria cidade semi-destruída. Diz o texto que após ler o livro da lei, o povo chorava. Por certo, choravam também pela situação que se encontravam. Tinham o desafio de reconstruir Jerusalém, de reconstruir o templo. Que desafio, que missão grandiosa! Mas choravam também, por certo, por reverência à palavra. Diz que eles se inclinavam até o chão diante do livro da lei proclamado pelo sacerdote Esdras, pelos levitas. Que missão grandiosa! Também a igreja, também nossas comunidades recebem a palavra, celebram o sacrifício eucarístico, se alimentam da palavra diante dessa missão. Às vezes também, meus irmãos e irmãs, nos sentimos como os israelitas retornando do exílio. A igreja cada vez mais ignorada, leis aprovadas contra a moral da igreja. No entanto, ela tem a força da palavra, a força do Cristo na Eucaristia, e é revigorada, e é alimentada, e é fortalecida para cumprir a sua missão no mundo. Não desanimemos, meus irmãos e irmãs. Pelo contrário, fortalecidos pela palavra e pelo sacrifício eucarístico, avancemos para águas mais profundas, testemunhando Cristo em nossas vidas. Vamos orar, nos colocando diante de Cristo, aquele que trouxe a boa nova do Pai, aquele que é a boa notícia, que é o próprio Evangelho, boa nova da parte do Pai. Senhor, em teu caminhar por nossa terra, cumpriste as profecias antigas. Ó Cristo, palavra feita carne, que cumpres o hoje da misericórdia, em tua viagem de amor, de perdão e de consolo a todos os homens. Acolhe nossas súplicas em favor de todos os que também hoje necessitam tua visita de graça e de perdão. Os cegos frente à verdade, os oprimidos pela injustiça, os que não são livres porque não têm paz. E não permita, Senhor, que nosso olhar se distancie de ti. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra,